doutora Liliane Opperman, nossa nutróloga, e também ver uma mulher bonita na televisão também aumenta a audiência, doutora. Então você... E você sempre. É maravilhosa, doutora, Carol, muito obrigada. todos os dias aí enfeitando esse horário de almoço, que na verdade já se estende um pouquinho para tarde. Eu me divirto, né? Você me conhece. Bom, você estava aqui com minha primeira entrevistada da história do Você Bonita, foi a doutora Liliane, para quem não sabia. Às 8h30 da manhã. 8h30 da manhã, na estreia do nosso programa, há quase 14 anos. Que loucura, né? Que loucura. Mas vamos lá. O nosso Fato ou Fake hoje é muito especial, porque a gente vai falar de um assunto muito importante, que eu acho que merece a nossa atenção, porque tem diminuído a qualidade de vida de muita gente. As pessoas estão se assustando com esse diagnóstico de doenças autoimunes. E muitas delas, a pessoa nem imagina que é uma doença autoimune, né, doutora? Na verdade, eu sinto que existe ainda pouca informação. A gente vê o quanto que as doenças, no geral, elas estão chegando às pessoas, elas estão dominando os conhecimentos, mas ainda as doenças autoimunes, tem gente que nem sabe, por exemplo, que o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Pois é. Que a doença celíaca é uma doença autoimune. E a gente vai contar tudinho. E vamos falar de hábitos de alimentação anti-inflamatória, das dicas da doutora, imperdível. Vamos lá, primeiro fato ou fake, na tela. O sistema imunológico tem a missão de proteger o corpo contra perigos como vírus e bactérias. Contudo, ele pode se confundir e entender que as células do organismo mesmo são ameaças, fato ou fake? Fato. Eu digo que essa célula imunológica, ela dá uma surtada. Ela passa a ter uma alucinação. Então, ela não enxerga aquela célula que é companheira, que é uma célula conhecida do corpo, que ela já está acostumada, de repente ela se alucina e fala, meu Deus, é um agente estranho. Entendi. E ataca de uma forma que, claro, dependendo de cada doença, a gente tem um órgão-alvo ou, de repente, é uma doença sistêmica, né? Como o lúpus eritematoso sistêmico, que acomete todo o corpo. Que coisa, hein, doutora? E aí temos um fator importantíssimo para que isso ocorra, que são gatilhos. Gatilhos. Então, vou já te perguntar nesse momento, falando na questão dos gatilhos. O envolvimento hormonal, você disse na abertura que sim, ele acontece. E aí, uma coisa que eu fico tentando observar, claro que não são em todas as doenças autoimunes, mas quando a gente pega ali um padrão da doença autoimune, assim, me parece que o número de mulheres é maior que o dos homens. Se a gente pegar um geral das doenças autoimunes, sim, é claro que uma ou outra, às vezes, pode acometer mais homens, né? Como, por exemplo, a espondilite anquilosante, né? Que pega bastante a parte da coluna. Mas a maioria, o lúpus, por exemplo, é unânime. Mulheres. Mulheres, né? O meu caso, na família do meu esposo, com artrite reumatoide aos 28 anos, Carol. Olha isso. Você vai falar quando? Né? E tem então essa relação até, eu digo, você ia falar dos gatilhos, a mudança hormonal pode ser um gatilho. Mudança hormonal, medicamentos, cirurgias, infecções, vacinas, ou seja, uma série de mudanças, coisas novas que entraram no nosso corpo, ou como a gente reagiu a uma determinada circunstância, né? Mudança de cidade, casamento, separação, nascimento de filho, perda de filho, tudo isso funciona como gatilho. Vamos para o próximo fato ou fake, então. Olha lá, mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Artrite reumatoide e lúpus são doenças autoimunes, Já a esclerose múltipla e doença celíaca, não. Fake. Então, a esclerose múltipla ataca as células, né? Ou a bainha que envolve os nervos. Então, a gente tem uma série de comprometimentos, seja motor, seja sensitivo. No caso da doença celíaca, que é uma reação à proteína do trigo, né, do glúten, essa reação, essa inflamação ataca as células do intestino delgado. E com isso, má absorção, anemia, dores. E aí a gente tem uns quadrinhos mais para frente para ilustrar todos esses sintomas aí, para quem muitas vezes aí possa não saber o diagnóstico. Lembrando sempre que diagnóstico você precisa ter critérios. Às vezes a pessoa se identifica com um e fala, meu Deus, eu vi isso na TV, então acho que eu tenho isso. Mas é sempre um médico que tem que fazer esse diagnóstico. Então vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente coloca o quadrinho e a gente comenta mais a respeito dessa investigação para descobrir, por exemplo, a doença celíaca. Combinado, doutor? Porque assim, é simples, mas não é, né? Tem umas é bem complexo. Né? A gente tem os sintomas, tem não sei o que, a gente, né, suspeita, mas às vezes não é uma
Não é a questão de ser celíaco, mas uma sensibilidade. Tem também, né? A hipersensibilidade ao glúten. Eu, por exemplo, tenho uma hipersensibilidade ao glúten não celíaca. Mas assim, eu como uma coisa, vamos supor hoje, um pão, mesmo que seja integral. Não vou falar aquela coisinha que a gente exagera, uns 2, 3. No dia seguinte, eu percebo diferença na minha voz, eu tô rouca, eu acordo com o olho inchado. Eu também. Humor, né, irritabilidade. Eu também, doutora. Fora espirros. Eu descobri depois que era Aí eu falo, meu Deus, foi o pão que o diabo amassou. Aí, ó, já nós vamos chegar. Se retira o glúten, se não retira o glúten. Já. A próxima tá aí na tela. Fato ou fake, ó. As doenças autoimunes são classificadas em locais, enfim, afetando órgão ou parte específica ou sistêmicas, afetando todo o organismo. Fato ou fake? Fato. Então, a gente tem, por exemplo, você vai observar, né, tanto no lúpus quanto na própria doença que a gente acabou de falar, gente, celíaca. O que acontece? E aí, se a gente puder, de repente, já entrar no Vamos quadrinho, colocar o quadrinho? Porque Vamos aí lá. eu vou mostrar quando a gente está falando sistêmica, a diferença do local. Perfeito. Tá? Isso é legal. Vamos colocar o primeiro quadrinho. Sim. Então, falando de celíaca, a gente está falando de sistêmica, lúpus também. Lúpus também. Né? Então, mas celíaca é sistêmica, mas ela está com o intestino. Isso é a parte mais interessante, porque tem muita gente que pensa que no caso é só o sintoma de diarreia, de dor abdominal, mas ela, para você ter uma noção, ela pega quase que todos os nossos sistemas. A pessoa, ela tem alteração motora, ela tem fadiga, ela tem dor, ela tem mudança de equilíbrio, ela tem mudança de humor, porque uma pessoa desse jeito, ela acaba ficando... Que loucura! Extremamente insegura. É verdade que também tem uma resistência no emagrecimento, mesmo que faça, que mude hábitos? O que acontece muito é uma desabsorção. E a gente sabe que para emagrecer, você tem que ter um bom aminoácido, você tem que ter uma boa nutrição. Entendi. Então é muito comum encontrar anemia. Então a gente começa a falar de uma série de outras coisas. Esse quadro, olha lá, ele ilustra bem essa concomitância de doenças autoimunes. Por exemplo, é muito comum na doença celíaca a pessoa ter uma outra doença autoimune, como a tireoidite Hashimoto, o lúpus ou a hepatite autoimune. A fibromialgia, apesar de não ser uma doença autoimune, porque ela é uma alteração da percepção à dor, ela está aí no meio porque, como na doença celíaca a dor generalizada ela é muito comum, então a gente consegue ver claramente a presença aí da fibromialgia. Doutor, eu gosto de você porque você faz uma coisa muito, muito legal, né, na questão da medicina, que não é isso mais aquilo, é aquilo e pronto. Não. Você consegue dar um giro nessa questão, porque eu me lembro que a primeira entrevista que eu fiz, quando a gente falou de fibromialgia há muitos anos, foi a primeira pergunta que eu fiz para quem estava aqui, não me lembro, enfim, para o convidado. Enfim, mas é uma doença que ela se movimenta, ela se manifesta como uma doença autoimune, no entanto não é uma doença autoimune, mas você consegue trazer para o público essa informação que talvez um cuidado com as pessoas que tenham esse diagnóstico tenha que ser o mesmo cuidado com alguém que tem uma doença autoimune. Estou enganada? Eu vou dizer para você, você está certíssima. E a fibromialgia, ela tem os gatilhos, é muito parecido. E é interessante, né, porque a pessoa com fibromialgia, ela tem uma questão intestinal também. Então, tem hipersensibilidade ao glúten. E o que acontece, na verdade, na fibromialgia, que a gente chama de mitocondriopatia. Então, já antes se falava, não era uma doença que aparece em imagem, mas hoje já se sabe que essa mitocôndria, que é aquela célulazinha que parece um hot dog, né, quando a gente estuda, e que ela produz, ela está muito relacionada à energia, então ela está com um defeito. Entendi. Um defeito ali bioquímico, então a pessoa fica com fadiga, dor, né, a tal da dor cansada. Olha que loucura, e tudo doutora. mais. Isso vai ajudar muita gente, tenho certeza. Mandem perguntinhas pra gente, porque eu não deixo passar, não. É importante, né? Então, assim, não é uma doença autoimune, ou seja, o meu sistema não está atacando as minhas células, mas a forma como essa mitocôndria está desorganizada vai trazer o problema, então... Você sabe que quando meu esposo teve o diagnóstico de artrite reumatoide, primeiro se pensou na fibromialgia. Aí apareceram as alterações no sangue e as alterações nos exames de imagem, principalmente dos punhos. Tá. Alterações estas que desapareceram. A gente apresentou em congresso,
através de uma mudança do estilo de vida, de suplementação. Ele tomava 3 medicamentos, corticoide, arava, metotrexate, em menos de 1 ano. A gente conseguiu, né? Eu e os professores na época, quando a gente... eu vim para São Paulo só por causa disso. Se não fosse a doença dele, talvez eu nem estivesse aqui conversando com você. Doutor, e você foi estudar tudo isso para ajudar. Que legal, que bacana. Nossa, eu lembro que a primeira vez foi falado em intestino. Eu falei, meu Deus do céu, intestino, o que tem a ver? Tudo a ver. Porque quando a gente fala de doença autoimune, que é uma célula que do nada ela surta e começa a atacar uma proteína do teu corpo, o que acontece? Tem uma teoria, essa teoria ela é muito embasada, de que tudo acontece numa chamada hiperpermeabilidade intestinal. Certo. Tá? Essa hiperpermeabilidade intestinal, que a gente acaba tendo células, toxinas, proteínas que entram, que não deveriam entrar, porque essa porta deveria estar mais fechadinha. Tá. A gente perde essa seletividade, a célula abre, aí começa a entrar essas proteínas estranhas. Quando essas proteínas estranhas entram e elas são semelhantes a alguma proteína nossa... Nossa, entendi. Aí surge um anticorpo contra aquele agente estranho. Só que aquele agente estranho sai, só que o anticorpo já foi engatilhado. E é igual ao nosso? E aí ele vai procurar no corpo o que parece com aquilo. Entendi. Sensacional essa explicação, né, gente? Compartilhem depois, vai estar lá no YouTube tudinho. Vou fazer o seguinte, vou deixar um fato ou fake, a gente vai voltar depois no quadrinho, dependendo das perguntas do público também, que isso é importante, mas vocês viram todas as doenças ali autoimunes, as principais, em volta da doença celíaca, e eu vou deixar esse fato ou fake. Grande parte das doenças autoimunes impede, então, os pacientes de doarem sangue, já que são contagiosos. Será? A gente vai responder essa perguntinha daqui a pouquinho, depois. Volta com o nosso Você Bonita. Hoje recebendo mais uma vez a doutora Liliane Oppelman, nossa nutróloga queridíssima, que domina este quadro Fato ou Fake quinzenalmente aqui. E o tema sempre é importantíssimo, né, para todo mundo. Então já tem perguntinhas do público, mas eu deixei esse Fato ou Fake que diz o seguinte: grande parte das doenças autoimunes impede, então, os pacientes de doarem sangue, já que são contagiosos. É fake, né, doutora? É fake. Impedem, sim. Existem algumas restrições, porém, não é contagioso. Quando a gente fala, por exemplo, que existe uma correlação da infecção do vírus de Epstein-Barr, que é o da mononucleose, com a esclerose múltipla, por exemplo, não significa que tem uma correlação com o vírus, então, portanto, aquilo é contagioso. Não. Entendi. Não significa que todo mundo que teve contato com aquele vírus vai desenvolver essa doença. É uma junção de situações. Nós temos que ter o estilo de vida, né? Tem eu queria tanto colocar um outro quadrinho que mostra o da genética e o outro lado, o estilo de vida com a esclerose múltipla. Vamos colocar, Glaucia, que tem então os dois ladinhos. A Glaucia está olhando ali a sequência. É uma imagem tão bonitinha. Porque vai dar tempo de responder muitas perguntas. Aqui, ó, Sabe esse aqui. por quê? Porque quando a gente tem um caso na família, aí as pessoas ficam se sentindo condenadas. Então, quando a gente olha que 30% só é uma questão genética e o restante é o estilo de vida, então causa ambiental, é tabagismo, é déficit de vitamina D. Quanto mais, veja bem, os países mais distantes do Equador, maior a incidência de esclerose múltipla. Tá? Causa vitamina D. Vitamina D, cada vez mais tem se estudado a vitamina D, né? Uau! Então, olha lá, o vírus do Epstein-Barr, a obesidade na infância e adolescência. E tem gente que não tem nenhuma causa genética, nenhum caso na família, mas consegue ter um estilo de vida tão estrupiado, literalmente, que o gatilho... que vem o gatilho e é o necessário. Juntando com má alimentação, falta de sono. É mais comum em mulheres também, doutora? Mais comum. Em mulheres, né? Aí tem a outra doença também, que é a esclerose lateral amiotrófica, uma doença do qual meu sogro faleceu também, né? Que são essas doenças que antigamente não se ouvia falar muito, mas sempre elas estiveram por aí. Sim, sem dúvida. Eu vou colocar o próximo, então, que você quer comentar dos sintomas da esclerose múltipla. Olha lá. Pode ler pra gente, doutora. Então, o que é a ataxia? É uma falta da coordenação de movimento. Então, a pessoa ela tem tontura, desequilíbrio, ela tem sintomas do esfíncter, então ela tem dificuldade de segurar o xixi ou as próprias fezes. Alterações cognitivas, como a memória, a atenção, processar as informações. Alterações mentais, como humor, depressão e ansiedade. Temos mais uma tela. A fadiga. Dormências e formigamentos aí, né? Sabe a famosa neuralgia do trigêmeo? Sim. Essa neuralgia é extremamente dolorosa,
porque é o nervo da face, então a pessoa tem, é o que dá sensibilidade da face. Tá. Visuais, visão dupla, motoros, perda da força, dificuldade para andar. Então, quando a gente fala sistêmica, olha em todos esses âmbitos como que uma doença que, teoricamente, você fala, nossa, envolve o neurônio, mas olha só. Só sobre tudo isso. A gente já fez algumas pautas aqui, enfim, é muito interessante. Normalmente as pessoas vão atrás do diagnóstico quando pega essa questão motora, né? E nem toda a esclerose múltipla, ela é progressiva. Tá. Tem uma parte que é minoria, que ela é progressiva, ela vai piorando, e tem uma outra que ela é recorrente. Então a pessoa tem momentos, tem surtos e remissão. Ah, é? E esses surtos também têm gatilhos. Por isso que é importante focar em medicina do estilo de vida. Tá certo. E vamos às perguntinhas do público para ajudar todo mundo. Doutor, olha lá, quem escreveu pra gente na tela, aproveitem, estamos ao vivo. Cris, obrigada, um beijo. Mastite granulomatosa é considerada uma doença autoimune? Cris, essa você me pegou, mas eu vou, porque começa a ramificar que é tanto. Então, é mastite, né, de mama. De mama. Todos esses aspectos granulomatosos, né, que a gente vê, aliás, tem várias dermatoses que são autoimunes. Tá. Né, o que acontece é uma inflamação. Essa inflamação pode ser de um gatilho externo, pode ser de um gatilho de estresse. Eu só preciso, para a gente afirmar, tem que existir alguns marcadores. Entendi. E especificamente para esta doença, eu não vou saber dizer aqui, mas tem que ser vista. Esses marcadores são marcadores de sangue, né? São marcadores de sangue ou mesmo critérios diagnósticos de sintomatologia, início, progressão, comorbidades. Tá certo. Vamos para mais perguntinha. Olha lá. Tireoide Hashimoto é considerada uma doença autoimune? Existe algum sintoma visível na pele? Obrigada, Amora. É fato, é considerado uma doença autoimune. 90% dos casos tem hipotireoidismo, porque tem 10% tem a tireoidite. Então, se observa tanto no padrão radiológico, quando faz a ultrassonografia, você vê que existe um padrão inflamatório e tem os anticorpos antitireoglobulina e antitireoperoxidase no sangue. Entendi. E essas pessoas, assim como os que têm hipotireoidismo, mas não são autoimunes, têm alterações em pele. Tem alterações em pele, em cabelo, em unhas, em energia, em metabolismo, em funcionamento dos órgãos. Então, pode ser que Hashimoto também tenha esse tipo de manifestação, assim, E é tão interessante que cada pessoa, você pode ter duas pessoas com o mesmo diagnóstico, uma com várias outras comorbidades e a outra não. Entendi. Muito louco. Tem que cuidar. É uma coisa, né, que a gente fica pensando, tem que cuidar. Vamos lá, mais perguntinha do público. Na tela. Obrigada, Marília, um beijo. Tenho psoríase. É uma doença autoimune? Minhas plaquetas são um pouco baixas. Pode ser, né, então, dessa questão? Fato. Na verdade, pode estar plaquetas baixas ou não. É possível também ter psoríase e não ter as plaquetas baixas. Tá. É uma questão que afeta as extremidades, não essa face, mas, por exemplo, a face, essa é a face dorsal do braço, mas no joelho é muito comum, nessa face anterior, né, que a gente chama da articulação. Então, aqui é a face anterior, aqui é a face anterior de joelho. Couro cabeludo, orelha, em algumas faixas corporais também é possível a gente ver, são escamas, a pele começa a descamar. Muitas vezes, quando está mais grave, ela libera ali um exudato e tem correlação com alimentação. É necessário, gente, é importantíssimo para todas as doenças autoimunes. Eu queria que você dissesse isso mesmo, falar da alimentação. As pessoas se preocupam muito com acertar o medicamento e elas não enxergam que as mudanças do dia a dia e o alimento, né, o alimento é o que ela tem que incluir, que ela não come, e o que ela tem que excluir, que ela não deveria comer, no caso. Isso é tão importante, isso é remédio. Tá? Hipócrates, pai da medicina, dizia isso. Eu concordo. E o que você acha que pode ser satisfatório, benéfico para quem tem doença autoimune e retirar da alimentação, doutor? Eu acredito muito nos alimentos, eu acredito não, que se diz a literatura, alimentos muito industrializados e processados, que o processado ele tem muito aditivo, tudo isso são substâncias estranhas para o corpo.
que inflama, né? Muitas vezes leite, proteína do leite, lactose, glúten é unânime. É unânime, né? Tá? Então, se a alimentação ela puder ser orgânica, o mais natural possível, descascar mais, desembalar menos. Esse é o foco da alimentação. Hidratação, gente, como que uma pessoa com psoríase tem que se hidratar? A pele, ela precisa de hidratação, ela precisa de vitamina D. Muitas vezes o sol é importante, a gente só pensa no sol como um vilão, mas para muitas doenças de pele, o sol, e eu não estou falando de qualquer sol, eu estou falando do sol do início da manhã e do final da tarde. Sono é sagrado. Do mesmo jeito que você toma um antibiótico de 8 em 8 horas e que você tem rigidez para uma série de outras coisas, de um tratamento, respeitar o sono, fazer a higiene do sono é fundamental. Não tem como escapar disso. Doutora, você disse tudo. As pessoas têm ali a disciplina do uso do medicamento de forma bem correta, no horário certinho, não vou esquecer, e se esquece do mais importante, que é o que é o que nutre, né? Porque, na verdade, quase todas as doenças, quase todas, tá? Vou pegar um exemplo aqui. A típica hipertensão. A pessoa está lá nos seus 40 e poucos anos, acima do peso, sedentário, tabagista, etilista social, né? De vez em quando. O que vai acontecer? A pressão sobe. O que ele acredita que é o tratamento? O remédio antihipertensivo. O remédio antihipertensivo ele está atuando no sintoma, que é pressão alta. O tratamento é perder peso, melhorar a alimentação, dormir melhor, parar de fumar, fazer exercício. É isso mesmo. Compartilhem essa pauta. Última perguntinha, dá tempo, olha lá. Fátima, obrigada, um beijo. Como fazer para aliviar as dores do corpo causadas por algumas doenças autoimunes? A alimentação ajuda, não ajuda? Sem dúvida. Uma alimentação anti-inflamatória, o uso de fitoquímicos, às vezes na forma de um suplemento, né? Curcumina é fantástico. E atividade física, doutora? Atividade física, claro que se respeitando. Para a pessoa que tem dor, você pensa assim, nossa, ela tem dor e vai se movimentar. O movimento libera endorfina. O movimento aciona essa maquinaria, né? As articulações, elas se mexem, lubrificam, o nosso sistema cardiovascular fortalece. Então, sem dúvida, são coisas muito importantes. O nosso tempo está esgotando. Mas, doutora, tá tudo um monte de pergunta, né, Gláucia? A doutora responde, gente, vocês sabem, ela adora, é sempre muito gentil com isso, nessa entrega, assim, total mesmo, desse profissionalismo para ajudar muita gente. Compartilhem essa pauta, isso é muito importante. Eu vou deixar o contato da doutora. Vai lá no Instagram, no @doutora por extenso, escreva a palavra doutora Liliane, @doutora Liliane por extenso, tudo junto. Você já encontra o trabalho da nossa nutróloga maravilhosa, competente, que a gente adora. Obrigada, viu? Sempre, um grande prazer. Sai daqui feliz, sai daqui feliz. Obrigada, viu? Eu também. Beijo.